feijão é a maior fonte de proteína vegetal para os brasileiros. Com o arroz, ele é a base da alimentação. O consumo per capita de feijão no Brasil apresentou uma redução expressiva nas últimas décadas. As estimativas indicam uma queda superior a 50% em um período de 15 a 16 anos, entre 2000 e 2023. Na década de 1970, o consumo era de 23 a 25 quilos por habitante ano. Hoje, caiu para 12 a 13,5 quilos por habitante ano, um dos menores da série histórica. Na produção, houve redução da área plantada em grande parte do país. Na safra 2025-2026, sobretudo no Paraná, mais de 10%. Os preços baixos do feijão, problemas de acesso a um crédito civilizado, a falta de seguro rural e os altos riscos fitossanitários levaram produtores a outras opções, como a soja. Isso ocorreu até em áreas de tradição no feijoeiro, como o norte do Paraná. A safra tende a ficar abaixo de 3 milhões de toneladas, bem inferior à do ano passado. O Brasil exporta excedentes da produção de feijões e, sobretudo, fradinho. Foram mais de 500 mil toneladas em 2025, sobretudo para o Egito e a Índia. O feijão brasileiro possui pegada ambiental de até 50% menor comparada à de seus principais concorrentes globais, Canadá, Austrália e Estados Unidos. O país acaba de levar a comitiva à Índia para ampliar a exportação de feijões, incluindo o guandu. Sobre os desafios da produção e do consumo do feijão, Evaristo de Miranda conversa com Marcelo Eduardo Luders, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. Ele representa o Brasil em fóruns globais como a Global Pulse Confederation. Trabalha na abertura de mercados estratégicos como Índia, China e México. Em 2023, recebeu uma menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná por sua contribuição ao desenvolvimento do Estado por meio do setor feijoeiro. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nessa sustentabilidade, nós temos uma planta-chave, que é o feijão. Na realidade, os feijões. Não apenas na mesa dos brasileiros, mas no campo, existem várias variedades diferentes de feijão cultivadas, faz parte do nosso hábito de consumo e tem um papel importante, não só no desenvolvimento da agricultura, mas até em termos de exportação cada vez mais para o Brasil. O feijão está em transformação e nós vamos conversar sobre isso com o Marcelo Luders, que sabe tudo sobre feijão e que é o presidente do IBRAF. Bem-vindo ao Brasil Verde, Marcelo. É um prazer estar aqui, senhor Evaristo. A gente não sabe tudo, quanto mais a gente estuda, mais se apaixona, mas entende que sabe pouco, tem que estudar mais ainda. Tem uma grande sabedoria no que você falou. Marcelo, antes da gente entrar no feijão fradinho, no feijão roxinho, no guandu, no mungo, você podia contar um pouco a sua trajetória? Como é que você foi assim se apaixonando? Você se formou onde? Onde que você nasceu? Conta um pouco para o nosso, quem está nos assistindo, né? Um pouquinho da sua história. Então, em 1985, faz bastante tempo, eu vim de Rio Negro, Paraná, divisa com Santa Catarina, e vim para estudar em Curitiba e acabei trabalhando numa corretora de mercadorias. Eu não sabia o que era uma corretora de mercadorias até que me indicaram para trabalhar com eles, auxiliar numa mesa de operações. E aí eu fui, nessa corretora, eu fui aprendendo, fui vendo como funcionavam os leilões, comecei a operar leilões na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Naquela época era a Bolsa de Mercadorias do Paraná. Depois teve a fusão com a Bovespa, depois teve a cisão de novo, e ela ficou em separado, né, a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Mas foram os leilões da Conab que aconteciam frequentemente, e um produto que não tinha muito especialista era o feijão. E por causa dos leilões eu comecei a fazer negócios de feijão. Eu fui vendo que justamente por ter pouca informação,
havia a possibilidade de buscar essa informação e ser um portador da informação para os clientes, possíveis fornecedores, né, produtores, cooperativas, cerealistas e os empacotadores. Aí veio as importações de feijão, depois a exportação de feijão, e há 20 anos, entendendo que o setor precisava, orientado por um professor da Universidade Federal do Paraná, o setor precisava ter uma interlocução com a área pública e não tinha nenhuma instituição para representar. Num primeiro momento, uma discussão em cima de ICMS, que era 12% de ICMS no Paraná. Então, foi a primeira vitória que nós tivemos como IBRAF, e de lá para cá fomos nos envolvendo com várias bandeiras dentro em nome do Instituto, né? E o Instituto é um instituto sem fins lucrativos, né? Mantido por produtores, por exportadores, por empacotadores, enfim, por todos que entendem aí a necessidade de a gente fazer um trabalho na defesa do feijão brasileiro. Muito bom, parabéns, viu? Agora, o feijão no Brasil, são muitos feijões, não é? As regiões consomem feijões diferentes, na Amazônia, no Nordeste, aqui no Sul, Rio de Janeiro, São Paulo já é diferente, etc. Dá para você dar um panorama um pouco para nós da situação do feijão no Brasil e por que essa tendência de queda no consumo? Nós temos como reverter isso? Seria lamentável, né, o Brasil tirar, né, da sua marca registrada o arroz com feijão, né? Exato. Bom, nós temos uma situação, quando nós analisamos aí os motivos para uma diminuição de consumo, quando se faz pesquisas, uma delas é que uma parte da população, que eu acredito que hoje não é tão grande, tem dificuldade com os preços, né? Então, isso efetivamente pode ser parte da explicação, uma vez que o feijão carioca, que é o mais consumido, 60% do consumo, nesse feijão nós tivemos uma diminuição muito grande de produção nos últimos anos. Por quê? Pela insegurança que o produtor tem de produzir e, eventualmente, ter que carregar o estoque. Realmente precisa carregar o estoque. Boa parte hoje da produção brasileira de feijão carioca, o mais consumido, ele é produzido na safra irrigada, portanto, não dá para vender tão logo colhe, tem que carregar o estoque. Daí você chega num ano, o ano passado, e esse ano é reflexo do ano passado, temos preços altos aí. Mas por que o produtor está plantando menos esse ano? Porque se ele for carregar um estoque, os níveis de taxas de juros impedem que você carregue esse estoque, fica muito caro. Então, esse seria um motivo. Nas pesquisas, um motivo que aparece bastante forte é que feijão engorda, que é uma aberração, né? Alguns nutricionistas, às vezes, fazem alguma confusão e colocam isso dessa forma. E a questão, eu diria que muito, muito importante também é a falta de tempo. Falta de tempo para cozinhar o feijão. Então, as pessoas não sabem que hoje o feijão pode ser feito em 5 minutos na panela de pressão. Basta 5 minutos com o barulho, abre, quando parar de fazer o barulho, ele já está cozido. Por que isso, doutor Evaristo? Porque a gente está consumindo todo o feijão produzido no Brasil, tão logo ele seja colhido, ele vai sendo produzido, não fica armazenado muito tempo. Então, esses seriam alguns dos motivos. E um motivo que nós, do outro lado aqui, temos observado e entendemos que tem um peso muito grande é o ultraprocessado, que tem uma enorme de um marketing funcionando, um lobby muito bem trabalhado do marketing dos produtos ultraprocessados. Então, juntando tudo isso com o fato de que a nossa cadeia produtiva não tem feito o marketing, aí você acaba tendo uma explicação para a diminuição de consumo. Realmente você vê no prato, né, das pessoas, em muitos lugares, isso. Quer dizer, um bife com fritas, né? Não arroz e feijão, né? Você vê entrar outro tipo de consumo e acho que falta mesmo essa comunicação para o público, porque o feijão é um alimento excelente, né? É uma proteína de origem vegetal. Você poderia talvez dizer uma, duas palavrinhas, né,
sobre o interesse dessa proteína. Quer dizer, primeiro o interesse da proteína na alimentação humana. Os Estados Unidos acaba de reformular isso, né, em termos de alimentação, e o quanto o feijão e também outras leguminosas, não é? Claro, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo isso, né, pode nos ajudar nisso. Você pode colocar um pouco para as pessoas, resumidamente, os interesses mesmo na alimentação, na nutrição das crianças, tudo de ter o feijão? Sim. Bom, quando a gente fala de crianças, a boa nutrição que o arroz e o feijão podem aportar na saúde desse brasileiro, ele vai atuar até mesmo na cognição, ou seja, na capacidade que essa criança vai ter durante a sua vida de desenvolver intelectualmente. Ela vai depender da cognição dela. E muitas vezes isso é tolhido se consome muito produto com químicos, né, que são os produtos ultraprocessados. É bem interessante e bem elucidativo quando a gente olha para China, por exemplo. A China está usando feijões como ingrediente, não como um produto com uma possibilidade só de consumo. Né? Como nós temos aqui, consumimos 99,99% do feijão de uma forma só, cozido com os temperos. Mas eles estão concentrando proteína, pegando essa proteína concentrada, que é da melhor qualidade, e colocando essa proteína nos noodles, aqueles macarrões famosos dos chineses, que são à base de arroz. Então, você tem aí começa a ter aí um indício de como é importante proteicamente o feijão. Aí tem outras. Você vem observando os Estados Unidos, na questão da recomendação da dieta americana, na pirâmide alimentar, os feijões ganham agora uma posição, os pulses, né, lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, ganham uma posição mais relevante. Na Europa, existe uma tendência da volta à comida de verdade. Começou com alguns movimentos chamando atenção para essa coisa maravilhosa que é a comida de verdade, a comida de casa, aquela comida, entre aspas, antiga, que não é desempacotada, né? Ela é preparada em casa. E isso eles estão fazendo por quê? Porque observaram algo que o Brasil está caindo a ficha agora. A USP, né, desenvolveu um trabalho chamado NUPENS. Nesse trabalho, eles avaliaram que 57 mil brasileiros perdem a vida por ano por deixar de lado a comida de verdade, o arroz e o feijão na hora do almoço. Por que que isso tem esse impacto desse tamanho? Porque quando a pessoa está bem alimentada, uma vez por dia, uma porção de arroz e feijão, uma proteína, aquele prato tradicional do brasileiro, pode ser um ovo frito, pode ser uma linguiça, né, uma saladinha. Se ele se alimenta com isso, ele vai consumir menos produtos hipercalóricos, ele vai ter menos necessidade, ele não vai sentir a necessidade de buscar produtos calóricos durante a tarde e até a noite. Então, o feijão é para o Ministério da Saúde hoje um marcador de saúde no Brasil. Dentro do Vigitel, que fazem um levantamento de como anda a saúde do brasileiro, uma das perguntas, né, a única sobre cesta básica, é quantas vezes por semana você consome feijão? Se consome 5 vezes por semana, 5 porções por semana, a pessoa está numa linha ótima, né? Mas vem aumentando a quantidade de brasileiros que não consomem 5 vezes por semana. Então, esse seria o cenário, né? Muito bom. Marcelo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos para continuar essa entrevista, falando agora um pouco dos desafios atuais do feijão, não é? E também de perspectivas futuras para o feijão, não só no Brasil, mas também na exportação no exterior. É um minutinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com Marcelo Luders, que é o presidente do IBRAF, né, Instituto Brasileiro do Feijão e de Outras Culturas. Ele nos deu na primeira parte do programa um panorama, né, do feijão,
tanto no país, sua importância na alimentação, preocupações ligadas a isso. Agora, Marcelo, nesse momento, qual você acha que são assim os desafios mais relevantes que o IBRAF está trabalhando, não é, no tema dos feijões no Brasil? Olha, eu acho que é a divulgação do feijão brasileiro lá fora numa parceria com a Apex, o investimento em marketing do feijão. 2 é a abertura de novas oportunidades de negócio com a China e com a Índia. Então, acho que essa frente internacional é interessante porque ela dá liquidez, ela garante liquidez para o produtor. Se o produtor tiver a tranquilidade de que ele vai plantar e vai ter quem liquide para ele, pague para ele rapidamente, consuma esse produto, ele vai investir, né? E aí isso, a exportação tem ajudado bastante, inclusive o estímulo à diversificação, isso tem acontecido bastante, de variedades. Nós tínhamos aí 2, 3 variedades exportáveis e temos 20 hoje. Bom, nesse horizonte, no cenário externo. Internamente, nós estamos propondo para a sociedade uma campanha para aumento de consumo, para conscientização da importância do feijão. Nós não queremos só que as crianças na escola recebam o feijão lá na alimentação das merendas, mas nós queremos que elas tenham orgulho disso, que elas consumam com orgulho e tenham a narrativa a respeito daquele feijão, que tenham a possibilidade de entender a importância de ter esse alimento que é o feijão e arroz. E a gente está dando um nome para essa campanha, que é Viva Feijão. Muito bom. Só voltando no primeiro ponto, hoje o Brasil exporta algumas centenas de milhares de toneladas de feijão, não é isso? Está aumentando essa exportação Sim. De feijão. Está aumentando. A gente tem agora... o ano passado, nós alcançamos um recorde de 500 mil toneladas exportadas. A gente veio numa crescente bastante grande da exportação. Isso não desabastece o mercado interno, é bom sempre reforçar nesse ponto. Por que não afeta o consumo interno? Porque o Brasil consome feijão carioca, que é embaixo de irrigação, boa parte dele, pode ser no sequeiro também, mas tem crescido a área de irrigação, e pode ser feito na primeira, segunda e terceira safra. Esses feijões de exportação, a grande maioria deles, o maior volume, talvez aí 80%, 85%, são feijões que são plantados sem irrigação, plantados na segunda safra no Brasil. Portanto, no lugar de soja, de milho, ele acaba, entre aspas, roubando um pouquinho dessa área na segunda safra. Então, não há esse risco, né, que é a nossa grande preocupação, né, não é atender primeiro a demanda lá fora, não, é atender a demanda aqui dentro. E é um feijão que não é muito consumido no Brasil, que está sendo exportado, não é? Atualmente é um feijão que é consumido pela Índia, por exemplo, o mungo preto. É um feijão preto pequenininho, não dá caldo que nem o nosso feijão preto, né? Ele tem uma característica diferente. E ele é preparado na Índia, o consumo deles é enorme na Índia. Tem partes da Índia que chegam a consumir 2 a 3 vezes por dia. Em cada refeição acaba consumindo de uma forma diferente esse feijão. Ele ainda não está na nossa gastronomia, mas eu tenho certeza que ele vai fazer parte, porque tem aí algumas receitas bem interessantes. E na medida em que você tem a produção aqui no Brasil, descobre daí formas, né, de consumir, receitas, e acaba apreciando. Nós apostamos, inclusive, as fichas de que isso deve acontecer, nós esperamos que isso aconteça. Essa diversidade de feijões ajudando a aumentar o consumo de feijões no Brasil. Eu também acredito nisso sim. Né? Hoje você tem, enfim, uma sociedade muito mais complexa que no passado, né? E tem lugar realmente para o feijão, mas para diferentes feijões na sociedade. Também me pareceu relevante o que você disse para quem está nos escutando, esse orgulho que nós temos que ter do feijão,
isso tem que ser traduzido em narrativas, não é? Para as crianças, para os adolescentes, mas também para os intelectuais, enfim, para toda a sociedade. Quer dizer, ela precisa ter alguns argumentos, né, que fundamente esse orgulho, não é, de ser um consumidor de feijão, né, um defensor desse consumo. Vocês estão trabalhando nisso, não é? Sim, estamos trabalhando fortemente nisso, nessa conscientização que precisa ter por parte das pessoas. Por exemplo, eu mencionei a escola, né? A criança ter acesso à história do feijão. Mas que história é essa? Os adultos não sabem. Certamente quem está nos escutando, doutor Evaristo, e o senhor também, muito provavelmente, já teve um dia que estava distraído e foi comer o seu feijãozinho de todo dia, arroz com feijão. Quando experimentou, parou tudo. Que delícia que está esse feijão. O que você fez? Colocou um tempero diferente? O que foi? Não é? A pessoa acaba dizendo, olha, usei o mesmo tempero, a mesma marca de sempre, não sei por que esse ficou tão bom, mas realmente está gostoso. Essas são as variedades, doutor Evaristo. Assim como nas uvas tem o terroir, tem a cultivar da uva, né? Nós fomos aprendendo ao longo do tempo, né? Havia um tempo que nós não fazíamos distinção, tinha o feijão, o vinho tinto, vinho branco, vinho rosado, era o que tinha. A gente foi aprendendo e foi descobrindo que existiam castas de uva. Existem castas de feijão. Mesmo dentro do Carioca, a Embrapa, o IAC, o IDR do Paraná, que são institutos de pesquisa, eles têm uma diversidade de feijão carioca. E, curiosamente, eu procurei uma especialista aqui do Paraná, doutora Vânia Moda Cirino, do IAPAR, e ela comentou comigo que existe sim uma diferença bastante grande de você produzir um feijão, até no sabor, em algumas regiões do Brasil. Em algumas regiões, mesmo que você use a tecnologia, né, que graças a Deus tem da irrigação, isso não garante o sabor do feijão. O que pode garantir, né, por que o Paraná talvez seja o maior produtor de feijão? Existe uma característica que ela coloca que é o feijão das florestas de araucárias, né? Então, o clima que tem nessa região pode propiciar algo no sabor do feijão. Essa é só uma pincelada naquilo que pode mudar a percepção da pessoa sobre o feijão. A outra é levar a verdade. E o que é a verdade? Não é possível que todo mundo no mundo, até agora, Global Pulse Confederation, com quase 5 mil associados pelo mundo afora, pesquisadores de todos os continentes, chegando sempre à conclusão de que a alimentação do brasileiro é a ideal, e alguns povos têm aí o consumo de um carboidrato com o feijão ou com a lentilha, ervilha, grão de bico, e tem uma saúde ótima. Então, toda essa conversa sobre, eventualmente, arroz e feijão engordar ou fazer mal, como alguns dizem, ela não se sustenta na ciência. Né? E a missão, eu acho que de cada um de nós brasileiros conscientes é levar a quem ainda não tem esse conhecimento. Concordo plenamente com o que você está falando e temos aqui uma oportunidade, né, para esclarecer as pessoas sobre isso, né? Você mencionou aí os institutos de pesquisa, quer dizer, uma longa tradição de pesquisa também no Brasil com o nosso feijão, né? Com nossos feijoeiros. Existe um centro de pesquisa do feijão internacional na Colômbia, não é? Nós temos, quer dizer, há um esforço no mundo para sustentar essas coisas, né? Como você disse, ter variedades, ter cultivos adaptados, ter tecnologia, mas realmente acho que falta trabalhar essa outra ponta, a ponta do consumidor, né? Informá-lo, avançar nisso. Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, né? E eu estava querendo passar para você a palavra, para você fazer suas considerações finais. É um assunto tão rico, né? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de te encontrar de novo aqui, Marcelo, para você falar mais novidades aí sobre o feijão, mas esse pontapé inicial eu acho que foi excelente. Mas você poderia talvez fazer suas considerações finais sobre o feijão, sobre o trabalho do IBRAF, não é? E alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos assistindo, já agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade. Foi uma honra estar aqui com o senhor, doutor Evaristo.
Então, o feijão, ele é algo simples para nós brasileiros. Ele faz parte do nosso dia a dia e nós estamos acostumados com ele. É como se a gente nunca se percebesse, né, nunca levasse em consideração como é lindo um amanhecer do sol. Você vê o sol nascendo, ou você vê uma lua aparecendo no céu. Quantas vezes, apesar de que isso acontece todo dia, nós acabamos parando e nos admirando. Aí, quando a gente estuda um pouquinho sobre os fenômenos que estão envolvidos, nós passamos a admirar aquilo. E o feijão é um desses itens que é simples, está no dia a dia, mas ele traz com ele não só história, mas traz com ele a epopeia de existir a humanidade. Desde os primórdios, as leguminosas secas, né, que são chamadas de pulses, lentilha, ervilha, grão de bico, fizeram parte do desenvolvimento do ser humano aí na Terra. E o Brasil tem muito na história. Quando a gente vai ler, a gente vê volta e meia uma citação lá sobre os feijões. Então, o feijão, ele ajudou a construir o Brasil. Tudo isso que nós temos aqui hoje, né, não é à toa que o símbolo da nossa gastronomia é a feijoada. Porque isso foi construído com esses itens. E ele faz parte do futuro também. Então, minha mensagem é, se você é produtor, se você é pesquisador, se você é consumidor, tenha orgulho desse alimento. Se orgulhe. Alguns países tenham orgulho da sua tecnologia de dar ré no foguete, da inteligência artificial, de alguma coisa nesse nível. Nós, em cada grão que o Brasil disponibiliza, seja para a sua população, seja para o exterior, carrega um conhecimento enorme e carrega vida. Não tem foguete que dê ré se não tiver uma pessoa devidamente alimentada. Então, pode ter orgulho, e a nossa campanha é Viva Feijão. Por isso, viva feijão, brasileiros! Viva feijão! Olha, agradeço a participação, agradeço a todos que nos acompanharam nesse Brasil Verde e queria convidar a todos para estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!